Nem todo mundo busca ganhar muito dinheiro se isso envolver um risco alto de perdê-lo. Algumas pessoas preferem ganhar um pouco menos, mas ter a segurança de que aquele dinheiro prometido vai estar na sua conta quando você precisar. Enquanto isso, outras pessoas são dispostas a arriscar um pouco mais desde que isso traga lucros maiores no seu investimento. Se você, como a maioria das pessoas, não sabe onde investir o seu dinheiro, nem sabe como os investimentos funcionam, comece com esse vídeo aqui que no final tudo vai ficar mais simples. Vamos ver que o mercado de investimentos é bem menos complicado do que pintaram pra gente nos filmes, e que alguns investimentos mais seguros e mais vantajosos que a poupança existem. Ao contrário do que muita gente pensa, nem só de risco vive o mercado financeiro. Tem investimentos para todos os gostos. Vamos pro vídeo. Olá pessoal, meu nome é Luiz Soares, estou aqui para iniciar vocês no mundo dos investimentos. Vamos começar do básico e ir aprofundando um pouco mais a cada vídeo para que todos consigam compreender de forma clara todos os detalhes. Sempre que tiverem dúvidas podem postar aqui nos comentários e a vantagem de um canal no início é que eu posso ter uma dedicação maior a todos vocês. Se não for inscrito, já se inscreve, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo pelo YouTube e ativa o sininho para ser avisado toda vez que a gente lançar vídeos novos. Resolvi dividir estes conceitos básicos em duas partes para não ficar tão cansativo e dar tempo de absorver bem os conceitos vistos aqui. Vamos separar os investimentos em duas grandes categorias, os de renda fixa e os de renda variável. Mas antes disso, vamos ver como analisamos se o investimento serve ou não para o nosso objetivo. Todos os investimentos que fazemos são sustentados por três características básicas. A primeira delas é a liquidez. Podemos dizer que a liquidez é a facilidade que você vai ter para converter aquele investimento em dinheiro na mão. Vou dar um exemplo da poupança, porque a poupança é o investimento mais adotado pelos brasileiros. Um dos motivos é que ela tem alta liquidez. Isso significa que você pode retirar seu investimento a hora que você quiser e converter em dinheiro. Se surgir qualquer emergência, pode correr lá para o banco e sacar. Como estamos acostumados com a poupança, nem nos preocupamos no risco que tem de deixar o dinheiro lá. Afinal, podemos tirar a qualquer hora que precisarmos, não é? E sim, tem risco de deixar o dinheiro na poupança também. Vamos ver isso em detalhes um pouco mais para frente. Usamos como exemplo de liquidez alta a poupança, pois podemos pegar nosso dinheiro lá a qualquer momento, rapidinho. Como exemplo de liquidez baixa, podemos citar terrenos ou imóveis. Se você tem uma casa e quiser transformar em dinheiro, provavelmente você vai ter que esperar um bom tempo. Se quiser agilizar, precisará tentar vender por um preço bem abaixo do mercado. E mesmo assim, demoraria mais tempo que simplesmente sacar da poupança. Resumindo, quanto maior a liquidez de um ativo, mais fácil é ter o dinheiro em mãos na hora que você quiser. A segunda característica que precisamos ficar atentos é o risco que aquele investimento nos oferece. Podemos tomar como exemplo a própria poupança, que é mais familiar para a gente. Outro fator que deixa ela popular para todos é ter um risco bem baixo. Você coloca o dinheiro lá e já sabe que vai retirar aquele valor ou mais quando quiser resgatar. Além de poder resgatar o dinheiro lá sem problemas. Se você estiver pensando em no tempo do Collor, em que as pessoas tiveram suas poupanças confiscadas. Quanto a isso, o risco é mínimo, pois a lição que aprendemos naquela época foi que essa estratégia não dá certo. Além do mais, hoje temos uma lei que proíbe isso de ser repetido. Das três características que temos, a poupança é forte em duas delas, correto? Tem liquidez imediata, o que significa que podemos tirar o dinheiro a qualquer momento, e tem risco baixo. Podemos concluir, então, que ela é perfeita para deixarmos nosso dinheiro. Mas é aí que entra a terceira característica dos investimentos que precisamos observar: a rentabilidade. A rentabilidade é o retorno financeiro que você recebe por emprestar seu dinheiro, ou deixar guardado como a gente encara normalmente. São os juros que a gente recebe ao deixar nosso dinheiro parado na aplicação. E é aí onde a poupança tem o seu ponto fraco. O rendimento da poupança hoje é menor do que 7% ao ano. Com essa rentabilidade, ao colocar o dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Mas como assim? Se a gente viu que a poupança era de baixo risco e nós sacamos de lá o mesmo valor que colocamos ou mais? É porque a gente não observou um detalhe: a inflação. A inflação faz com que nosso dinheiro se desvalorize com o passar do tempo. E é por isso que os salários precisam ser reajustados e que um produto que antes era barato, agora já não é tão barato assim. Em 2021, a inflação ficou acima dos 10%.
o que significa que os preços analisados subiram mais do que 10%, enquanto seu dinheiro na poupança subiu menos que os 10%. Isso mostra que, apesar de você tirar de lá um valor maior do que o que você colocou, em valores reais, o dinheiro que você tem agora vale menos do que o dinheiro que você colocou lá. Como mostra essa matéria do G1 de abril desse ano. Neste momento você pode pensar, vou guardar em casa então, né? Já que a poupança rende menos do que a inflação, mas com esse pensamento você perdeu os 6% que a poupança te pagaria ao ano e seu dinheiro passou a render 0% ao ano. Ou seja, a inflação vai impactar 100% nele. A poupança é como o ditado, ruim com ele, pior sem ele. Mas o que fazer então? Sabendo que precisamos prestar atenção em liquidez, risco e rentabilidade, vamos ver como são divididos os investimentos para escolher o mais adequado aos nossos objetivos. Como vimos no início do vídeo, os investimentos se dividem em dois grandes grupos, os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Nos investimentos de renda fixa, as regras que citam quando e como você vai ganhar dinheiro e também quando vai poder resgatar são definidas assim que você faz o investimento, como acontece na poupança, por exemplo. Esse tipo de investimento é o mais adequado para quem está iniciando ou para quem tem um objetivo com data fixa, pois você tem mais segurança de como seu dinheiro vai se comportar depois da aplicação. E quando precisar do dinheiro para realizar aquele objetivo, você sabe que ele vai estar lá. É o local ideal também para quem quer colocar o dinheiro e ter ele disponível sempre que precisar. Também é bom para montar o que a gente chama de reserva de emergência. O que seria a reserva de emergência? Seria uma reserva que a gente usa para casos como perda de emprego, doença, consertar um carro ou reparar a casa, por exemplo. Como o nome já diz, usamos para emergências. Não estão incluídas nessas emergências presentes, algo que deu vontade de comprar, roupas, sapatos. Essa reserva você deve montar antes de se aventurar em investimentos mais arriscados. Vamos detalhar como calcular e montar sua reserva de emergência em um vídeo dedicado. Mas já adianto que o melhor lugar não é em casa e nem na poupança. Entendendo o que seriam os investimentos de renda fixa, vamos entender agora o que são os investimentos em renda variável. Esses investimentos são os queridinhos das pessoas que estão dispostas a se arriscar um pouco mais para tentar obter um lucro maior com o dinheiro investido. Como o nome já diz, o retorno é variável e não pode ser medido assim que a gente investe. Ele pode variar positivamente ou negativamente. Você pode pensar, por que investir neles então se não é nada garantido? Porque é neles que estão as maiores rentabilidades. Por isso, é o tipo de investimento recomendado para quem é mais experiente no mercado ou quem é mais arrojado. Quem é mais moderado pode ir experimentando ele aos poucos para ir sentindo o funcionamento. Vamos detalhar no próximo vídeo quais são os investimentos em renda fixa e quais são em renda variável. E ainda qual seria o melhor para cada tipo de investidor, fase da vida e os objetivos com o dinheiro. Então, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando o vídeo sair. Se inscreve no canal, curte se gostou do vídeo, porque é através das curtidas e comentários que o YouTube entende que o assunto é relevante e compartilha para mais pessoas. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!